capítulo de número 12, versículo de número 9 em diante. Enquanto você localiza aí, eu quero louvar a Deus com alegria nessa noite. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida, agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador, e agradecer porque é um privilégio estarmos juntos para adorar aquele que vive e reina para sempre. Louvar a Deus e ser grato ao nosso pastor presidente, o pastor Eliseu, nesta feita representado pelo nosso vice-presidente, pastor Rubens, todos os obreiros, pastores, companheiros. Deus continue abençoando as nossas vidas, confirmando o trabalho das nossas mãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu ainda estou tremendo bastante. Eu quero ser muito grato a Deus. Eu li esse texto aqui, pastor Rubens, ontem, enquanto esperava ele numa consulta médica. Estávamos eu e Elias dentro do carro, e Deus me abalou, irmãos, por dentro, através desse texto bíblico aqui. E aí hoje de manhã o pastor Rubens falou conosco. E eu dei uma olhada assim, sabe? E pelo menos umas 100 coisas para falar. E Deus foi muito claro. E eu louvo a Deus por isso. É bom quando temos convicção do que Deus tem para nós. Quem achou 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 9, diga amém. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar dos escudos de ouro, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu o quê? Entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda, ou os guardas, e traziam os escudos de cobre, e os tornavam a pôr ou a guardar na câmara da guarda. E você que pode, diga amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. É o culto de ensino, o culto de doutrina da palavra. E eu quero entregar esta palavra ao meu e ao teu coração. E a mensagem de Deus para nós nessa noite é: qual escudo nós estamos usando na nossa vida cristã? Escudo de ouro ou escudo de cobre? No período bíblico, irmãos, era impossível viver a fé de forma anônima. Isto porque no Antigo Testamento as leis civis se misturavam com as leis religiosas. Alguém vivia de forma humana ou como um cidadão, pautado nas leis religiosas que este alguém acreditava. No Novo Testamento também era impossível viver a fé de forma anônima ou camuflada. Isto porque ser cristão no Novo Testamento era ir totalmente contra a lei religiosa dos judeus e as leis civis de Roma. Logo, é isso que Jesus quis dizer com: quem quiser me seguir, tome cada um a sua cruz e siga-me. Isso porque quando alguém tomava uma cruz, já tendo sido condenado por Roma, todo mundo visualizava a pessoa pelas ruas, carregando a cruz e levando o título de alguém que crê em algo diferente do que Roma. Foi por isso que Jesus carregou a cruz publicamente e não secretamente.
Então o que Jesus estava ensinando é: para ser um verdadeiro cristão ou um verdadeiro discípulo, não podemos praticar uma religião ou uma crença escondida, camuflada. A fé cristã é uma fé evidente. E ainda que você e eu não andemos na rua com uma plaquinha de cristão e membro da Assembleia de Deus, a nossa vida é um testemunho, ou deveria ser um testemunho vivo de que Cristo habita em nós. Você pode dizer amém? Amém. Obrigado, meu Deus. O texto que nós lemos, de forma simbólica, vai retratar exatamente isso. O reino do sul, o povo de Judá, capital Jerusalém, vai fazer, eles vão se propor a uma tentativa de uma religiosidade camuflada. Eles vão se propor a um tipo de fé meio que escondido ou estranho. Isso por quê? Entenda a história. A Bíblia diz que quando saíram do Egito, os hebreus entraram na terra prometida e eles eram uma nação unida. Falando em geografia, são 12 tribos, porém, espiritual e civilmente falando, eles são um único povo de Deus, o povo de Israel. A este período é dado o nome de reino da própria nação de Israel. Todavia, já havia uma profecia desde o livro de Deuteronômio, que a nação de Israel seria dividida em reino do norte e reino do sul. E isso acontece após a morte do rei Salomão. Qual é o nome do rei, irmãos? Salomão. Quem é o rei? Salomão. Salomão morre em aproximadamente 950 a.C. E o reino que era unido, meus amados, agora será visto no texto bíblico como reino dividido. Isso acontece porque Roboão, filho de Salomão, herdou o trono e não quis dar ouvidos aos homens experientes da nação, pois estes homens procuraram Roboão dizendo: Salomão, seu pai, reinou muito bem, 40 anos. Todavia, no final do seu reinado, Salomão pesou a mão dos impostos, e nós estamos passando fome, nós estamos vivendo de forma terrível, a opressão está exagerada. E Roboão, ao invés de dar ouvidos aos homens experientes, procurou conselho com alguns moços sem experiência. E estes moços disseram para ele: olha, Roboão, se respeitaram do teu pai, cobrando pouco, vão ter que te respeitar, porque a tua mão será o dobro pesada em relação à mão de teu pai Salomão. Roboão não entendeu que um conselho vinha de Deus e o outro não era de Deus. Ele entrou, irmãos, pelo caminho que prejudicaria o povo. E é diante disto que a Bíblia vai nos informar que Roboão começou o seu reinado. Eu queria ler aí, por gentileza, no telão, bom, já, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, versículo 43. Segure esse texto de Crônicas, porque nós vamos aí ir e voltar entre ele e o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, versículo de número 43. Olha aí, está na tela. Então descansou o Salomão com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho, qual é o nome, irmãos? Foi o seu sucessor. Ou seja, era sim a vontade de Deus que Roboão se tornasse rei. Você pode dizer amém? Amém. Era sim a vontade de Deus que Roboão reinasse. Agora, voltemos para 2 Crônicas, capítulo de
número 11, versículo de número 17. Porque Roboão começou muito bem, irmãos. Roboão começou a reinar com 41 anos, reinou 17, morreu com 58, e ele começou muito bem. Olha o texto: eles fortaleceram o reino de Judá, e durante 3 anos, quantos anos? Apoiaram Roboão, filho de Salomão. Por quê? Por que o povo apoiou Roboão durante 3 anos? Andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Ou seja, durante 3 anos, presbítero Carlos, Roboão temeu a Deus. Durante 3 anos ele foi um bom rei. Durante 3 anos ele foi maravilhoso. Durante 3 anos ele orou. Durante 3 anos ele leu a Bíblia. Vou contextualizar. Durante 3 anos ele ia para o culto. Durante 3 anos ele servia a Deus com alegria. Durante 3 anos ele tinha prazer em louvar a Deus. Durante 3 anos ele tinha prazer na casa de Deus. Bom, Micael, e depois dos 3 anos, a Bíblia nos diz, lá no capítulo de número 12 e no versículo de número 1 em diante, que Roboão vai ser desaprovado por Deus. Por quê? Porque abandonou a lei do Senhor. Sabe uma coisa que nós precisamos aprender com o exemplo de Roboão e tomar como uma primeira lição aqui para nós, irmãos? No reino de Deus e na carreira cristã, não basta começar bem, não basta começar certo, precisa haver perseverança. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é, sem sombra de dúvidas, nobres companheiros, uma das principais doutrinas da palavra de Deus. Não adianta começar na presença de Deus e terminar longe de Deus. Roboão se desviou. Capítulo 14 de 1 Reis, versículo 25, por gentileza. Porque ele vai ser desaprovado por Deus no 5º ano do seu reinado. Coisa complicada, reinou 17, foi desaprovado no 5º. Parece Saul, reinou 40, foi desaprovado no 2º. Capítulo de número 14, 25 de 1 Reis, olha aí. No 5º ano, em qual ano, irmãos? No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Agora, entendamos o que é que aconteceu. Roboão ficou 3 anos em fidelidade, no 5º ano ele se desviou. O que é que Judá, o reino que Roboão é o rei, e o próprio rei vão fazer? Eles vão abandonar a lei de Deus. Irmãos, abandonar a lei de Deus é só um sinal de alguém que já não está bem. A gente está acostumado a tratar as coisas com analgésico, mas às vezes o problema não é a dor, é a doença. O problema que está por baixo daquela dor. O ser humano é especialista. Está doendo a cabeça, toma de pirona. Está com a dorzinha aqui, o Dorflex. Não vai atrás de saber o que é a causa do problema. O fato de Judá e de Roboão abandonarem a lei de Deus é somente o sinal do que já estava no coração deles. Não me quero no que é que estava no coração deles. Vamos ler 1 Reis, por gentileza, capítulo 14, versículo 23 e 24. Vamos dar uma olhadinha no 22, por favor, João. 14, 22 de 1 Reis. Olha o que o rei Roboão e Judá vão fazer. Judá fez o que o Senhor reprova.
Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Preste atenção nessa expressão. Eles iraram a Deus mais do que todos os seus antepassados. O que é que eles vão fazer? Construíram para si altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados, sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Pecado de ordem religiosa, pecado interno. Agora olha o pecado externo. Havia no país até prostitutos cultuais. Eu estou falando de Jerusalém, não é de Sodoma. Falando de Judá, não é de Sodoma e Gomorra. Estou falando lá onde Salomão construiu um templo, onde a glória de Deus desceu e os sacerdotes caíram de joelhos. É lá. Havia lá prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Uma das expressões que aparecem aí nos manuscritos. Dentro de Israel o povo fez isso. E sabe o que é pior, irmãos? O texto diz que Deus já havia libertado eles disso. Mas sabe qual é o problema? Quando eu quero viver livre da palavra de Deus, eu acabo me aprisionando naquilo que Deus já me libertou. Você já percebeu que os pecados que você enfrenta hoje são pecados que você já venceu no passado? Não, Micael, me parece que a luta está mais difícil. É porque nós muitas vezes abandonamos a lei do Senhor. Nós nos apartamos da lei do Senhor, nos afastamos da palavra de Deus, e as consequências são terríveis. As consequências, elas são tão terríveis, irmãos, que Jesus assemelhou quem faz isso ao porco ou aos cães que voltam para comer o próprio vômito. Ser preso em pecados que Jesus já nos libertou é ser como o cão que está voltando ao seu próprio vômito. Não, Micael, como é que a gente faz? A gente volta ao nosso coração, nós voltamos a nossa mente, nós voltamos a nossa vida em arrependimento e entrega total a Deus e a sua palavra. Aleluia. Deus já tinha os livrado desse tipo de pecado. E eles vão voltar para as mesmas práticas, eles vão voltar para os mesmos pecados, porque está lá no texto que nós lemos: o que fez era mal, segundo Crônicas 12:14. O que eles fizeram foi mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Preparar o coração para buscar o Senhor, e eu vou chegar no escudo, é trazer diante de Deus não um escudo de falsidade ideológica. Eu estou aqui, Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou outro. Não, trazer um escudo de ouro é vir para a casa de Deus e dizer: Senhor, Tu sabes quem eu sou, Tu sabes as minhas lutas, Tu sabes as tentações, Tu sabes onde eu já caí, Tu sabes, e eu quero ser vitorioso em Ti. Porque o problema de Roboão não vai ser fazer escudo de cobre. O problema de Roboão é não se interessar em buscar o escudo de ouro que perdeu. É por isso que a gente tenta tapar o buraco da oração com a Netflix. Nós tentamos tapar o buraco vazio de palavra através das alegrias momentâneas. E Deus está dizendo: eu sei das suas lutas, eu sei das suas dificuldades, eu sei das suas fraquezas, mas você não adianta tomar um escudo que não deve para parecer o que não é. Vem diante de Deus da forma que você é, porque Deus conhece o teu e o meu coração. O que é que vai
irmãos? Os inimigos vão subir contra Jerusalém. O texto bíblico diz que o Roboão até se arrependeu em primeiro momento. E Deus usou o profeta Semaías para entregar a seguinte mensagem: como você se arrependeu, eu não vou destruir a cidade totalmente, porém a colheita da desobediência sempre vem. Porque o nosso pecado consciente e deliberado sempre gera consequências. A graça perdoa, mas não anula a colheita daquilo que se planta. Bom, Miguel, por que a graça não anula a colheita daquilo que eu planto? Porque a graça de Deus que te salva é a graça que está disponível para não vivermos mais caindo nos mesmos pecados. Já percebeu que a gente só quer a graça para perdão, mas não quer a graça para vencer o erro? Nós queremos a graça. Senhor, me perdoa, eu errei mais uma vez, e a graça está aí para isso. Mas quando o céu te perdoa, ele te diz: essa mesma graça quer te fazer vitorioso, essa mesma graça quer te sustentar, essa mesma graça quer te dar vitória, essa mesma graça quer nos fazer vencer. Aleluia. Aí os inimigos sobem, e o problema, irmãos, é que o inimigo é terrível. Olha aí, 2 Crônicas 12, versículo 3 e 4. O Sisaque, que é o rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Ele veio com pouquinha gente, 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele no Egito. Ou seja, era impossível contar com quantas pessoas o inimigo veio contra Jerusalém. O inimigo não brinca, nunca brincou, não brinca e nunca brincará de ser o nosso inimigo. Tem uma frase que os antigos diziam e que tem total sentido com a fé cristã, irmãos: nós não podemos brincar de ser crentes, porque o diabo não brinca de ser diabo. E detalhe, você dorme 8 horas, 7 horas, 6 horas, e até contra o nosso sono miserável luta. É ou não é verdade, como diz o irmão Paulo? É ou não é verdade? Até quando a gente dorme, ele luta contra nós. Nós temos inúmeras tarefas, inúmeros afazeres, e se nós não vigiarmos e não aplicarmos o nosso coração para buscar a presença e a palavra de Deus, o inimigo terá êxito contra nós. Agora, irmãos, veja isso: o inimigo sabe onde atacar. O inimigo sabe onde ferir. O inimigo sabe onde tocar. O que é que o Sisaque, rei do Egito, vai fazer? Nós lemos: ele vai tomar os tesouros da casa do Senhor. E eu preciso lembrar você que no período de Salomão, Israel era um povo tão rico, mas tão rico, que a prata foi considerado como nada, porque tudo era de ouro. Tudo no tempo de Salomão foi ouro. A prata não valia nada. Aí o que é que o inimigo vai fazer? Ele vai roubar os tesouros do templo, ele vai roubar os tesouros do palácio, da casa do rei. E o texto diz no versículo 9 do capítulo 12 aí de 2 Crônicas: levou tudo. O inimigo levou tudo. E além de levar tudo, o escritor faz questão de dizer: ele levou os escudos de ouro que Salomão fez. Irmão Micael, qual é o mistério dos escudos? Eu explico. A Bíblia e a história mostram que quando o rei ia para o templo, para a casa de Deus, pastor Rubens, servir a Deus, a guarda real pegava os escudos de ouro para proteger o rei. E todo mundo que olhava
O nosso rei está seguro, porque aqui nós temos, a Bíblia fala, pelo menos 300 escudos de ouro, 300 soldados com escudo, cada escudo, segundo o texto bíblico, entre 4 e 5 quilos de ouro puro. Então, quando o rei ia para o templo, as pessoas diziam: Israel está protegida, Jerusalém está protegida, os escudos de ouro são a nossa fortaleza, nós estamos extremamente guardados. Aí o inimigo vai lá e faz o quê? Rouba exatamente o escudo que eles têm. Quando Sidraque, rei do Egito, roubou os escudos de ouro, irmãos, ele estava enviando uma mensagem para o povo sem dizer nada: vocês agora estão protegidos, vocês agora estão desguarnecidos, vocês agora não têm proteção nenhuma. Se o rei de vocês quiser ir para a casa de Deus, o inimigo vai ver ele, vai matá-lo, porque não existe mais escudo de ouro. Eu pergunto e você reflete: o que é que o rei Roboão deveria ter feito quando perdeu os escudos de ouro? Ele deveria ter buscado a Deus em arrependimento e ido até o inimigo, crendo que o Deus de Israel dá vitória ao seu povo. O problema é que quando eu entendo que perdi alguma coisa extremamente importante diante de Deus, quando eu quero isso de volta, eu preciso lembrar onde foi que eu caí. E de vez em quando a gente faz aquela oração: não mexe aqui não, Jeová, não toca nesse assunto não, Deus, não fala sobre isso não, Senhor. Isso aí, Jeová, não gosto que mexe. Isso aí, Jeová, isso aí mexe comigo. E Deus está dizendo: quando você e eu perdemos algo espiritual, algo de valor, é necessário lembrar de onde caiu, reconhecer a falha e ir atrás daquilo que Deus nos deu. E muitas vezes nós perdemos. Você quer uma base bíblica do Novo Testamento? A carta que Jesus manda João escrever para Éfeso: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta ao primeiro amor. O que Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite, nos ensinando através da sua palavra, é a fé cristã, a fé em Cristo, o relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo não pode ser um relacionamento de aparência. Bom, Micael, eu perdi o prazer, eu perdi a força, eu não quero mais ler Bíblia, eu venho para o culto arrastado. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você precisa buscar esse escudo de ouro de volta. Você precisa buscar esse escudo de ouro de volta. O inimigo tomou, você caiu, mas o céu vai te fazer vitorioso de novo. Aleluia. O erro de Roboão, irmãos, é não ir atrás daquilo que Deus tinha dado e ele perdeu. O que é que Roboão vai fazer? Eu tenho um jeito de resolver esse negócio. Coisa simples, coisa rápida. Chama os artífices, chama aí os produtores, os trabalhadores do cobre. Versículo 10, por gentileza, já, segundo Crônicas 12. Olha o que, irmãos, o texto é um contraste. No versículo 9, o versículo 9 termina: e também tomou os escudos de ouro que Salomão havia feito. Olha como que começa o 10. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze. Vamos ligar um pouquinho, algumas Bíblias falam bronze e outras cobre, porque a palavra hebraica é idêntica para os dois está certo. Escudo de bronze ou escudo de cobre. O importante aqui não era o escudo de ouro, não era o escudo que Deus tinha dado, não era o sistema de proteção de Deus, era o sistema de proteção de Roboão. E sabe qual é o problema do escudo que o Roboão faz? O escudo que o Roboão faz só me protege no meu entendimento
aqueles escudos e entregou para os guardas. E disse o que para os guardas? Olha, o ouro é brilhoso, o cobre é brilhoso também. Quando as pessoas olharem, está tudo certo. Quando as pessoas olharem, está tudo bem. Quando as pessoas que estão no mesmo nível, na mesma plataforma, olham, eles vão achar que o escudo é de ouro. Sabe o que é que Roboão esqueceu? É que o céu não vê no mesmo nível. O céu enxerga de cima para baixo. E o que o meu olho não vê, o céu vê. O que o teu olho não vê, o céu vê. O brilho que a gente acha que tem e perdeu, o céu sabe quando nós perdemos. Eu sei que é o culto de doutrina, o culto da palavra, mas se você puder, levante a tua mão que eu quero entregar uma palavra de Deus ao teu coração. É tempo de nós entendermos que não basta sermos crentes, falarmos como os crentes, carregarmos a Bíblia dos crentes, termos a nossa carteirinha de crente. É tempo de nós recuperarmos as virtudes espirituais que perdemos, porque o que Deus nos deu é muito melhor, é muito maior, é muito eficiente para nós. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos parar de tentar substituir escudo de ouro por escudo de bronze. Roboão mandou fazer os escudos de bronze, entregou para os guardas e falou para os guardas: continua tudo igual, tudo na mesma. A gente vai lá para o templo, vocês me acompanham com o escudo de bronze. Nós saímos do templo, vocês me acompanham e guardam o escudo de bronze. Roboão, mas esse escudo não é tão eficaz quanto o de ouro. É mais fácil e dá menos trabalho substituir coisas espirituais do que ir atrás do que perdeu. Irmãos, é muito mais fácil nós tentarmos satisfazer a nossa alma com coisas prazerosas do dia a dia do que passar meia hora de joelho, sim ou não? Seríamos hipócritas se disséssemos que é muito mais fácil meia hora de oração do que meia hora de churrasco. Agora, o que é que Roboão, como seu mau exemplo nesse caso, ele está nos ensinando? É que não adianta, não resolve, não restaura nem a ele, nem ao povo, procurar substituir coisas espirituais com coisas efêmeras, passageiras. Não adianta. Aí, queridos, vamos lá, já, 1 Reis 14, 26 e 27. Porque aqui há outro paralelo que o escritor faz. Salomão havia feito todos os escudos de ouro. Agora olha essa expressão, irmãos, no 27. E em lugar deles, ou na atualizada ali na tela, ó, mandou fazer escudos de bronze para substituí-los. Ô gente, uma coisa é substituir margarina por manteiga, uma coisa é substituir Coca-Cola por Cotuba, uma coisa é substituir pão caseiro por pão de forma, outra coisa é substituir coisas espirituais por coisas materiais. Não tem o mesmo peso, não tem o mesmo valor, não tem a mesma autoridade. E por que é que o Salomão entregou escudos de ouro? Porque cada um só entrega diante de Deus e no povo de Deus aquilo que tem. Salomão perseverou nos caminhos de Davi, servindo e adorando a Deus. Então ele
ele tinha a capacidade de entregar os escudos de ouro. Roboão se desviou. O que é que ele tem para entregar para o povo? Escudos de bronze. E aí, queridos, nós vamos concluir hoje com pelo menos 4 aqui lições práticas dessa história, que não é linda, né, como muitas histórias da Bíblia, infelizmente, porque Roboão morreu desviado dos caminhos do Senhor. A primeira lição que eu aprendo com esse texto que nós examinamos: o pecado sempre fez e sempre fará o homem perder. Às vezes nós pensamos que o pecado está nos fazendo bem, mas o pecado que satisfaz a nossa natureza carnal, pecaminosa, por 2 minutos, é o mesmo pecado que vai nos arrastar por toda a eternidade, se não houver arrependimento e conversão a Cristo. O pecado fez, irmão Rodrigo, que eu sei que o senhor gosta. O pecado fez Adão e Eva serem expulsos do jardim. E eles perderam o jardim de tal forma que Deus colocou 2 querubins, 2 anjos com espada de fogo na porta, dizendo: vocês perderam o privilégio de desfrutar da minha presença. O pecado sempre fez e sempre fará o ser humano perder em todas as áreas da vida. Se eu e você não vigiarmos e vivermos no pecado, nós perdemos a fé, perdemos a salvação, perdemos a comunhão com Cristo, perdemos a comunhão dos irmãos, perdemos a família, perdemos a vida material, perdemos o corpo, perdemos tudo, sentimental, emocional, perdemos tudo, porque o pecado não tem nada para te dar. Quem tem para acrescentar e fazer na sua vida é Jesus, que morreu e ressuscitou para salvar a tua alma. A segunda lição é que a religião falsa quer sobrepor a religião verdadeira sempre. Porque é mais fácil parecermos crentes do que vivermos como os crentes. É mais fácil parecermos discípulos de Cristo do que sermos discípulos de Cristo. Irmãos, infelizmente, religiosidade sem comunhão com Cristo, o nosso pastor tem nos ensinado muito isso e nós glorificamos a Deus. Religião, cristianismo sem Cristo e sem comunhão com Deus é só mais uma falsa religião. Jesus te salvou porque Ele te ama e Ele quer você na presença dEle todos os dias da sua vida. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Não adoradores de domingo, ou adoradores de quarta, ou adoradores na quinta. Nós precisamos viver uma vida que adora e glorifica a Deus. A terceira lição é que a imitação nunca vai ser ouro, sempre vai ser inferior. Quando eu quero viver uma vida cristã, imitando algumas coisas do cristianismo, da palavra, mas não obedecendo a Cristo, eu estou tentando imitar a vida cristã. E a imitação, irmão, nunca será algo autêntico. Você sabe disso. Todos nós já usamos uma roupa, um produto, um eletrônico, um calçado, que é imitação. Pode até quebrar o galho, mas nunca é igual ao original. O escudo de bronze quebrava um galho diante dos homens, mas quando o inimigo viesse, ele seria deteriorado, ele seria destruído. E por fim eu termino: a santidade sem a verdade não passa de uma falsa religiosidade. O que Roboão estava querendo fazer era: eu não posso deixar o povo saber que eu perdi. Eu não posso deixar o povo saber que o inimigo levou. Eu não posso deixar que o povo saiba que eu errei, que eu falhei. O que é que ele está tentando demonstrar? Uma santidade sem verdade.
E Deus não está interessado somente naquilo que mostramos. Deus está interessado em quem nós realmente somos. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus essa noite. E eu creio que nós, como Israel, graças a Deus, nós não apostatamos da fé, nós não abandonamos ao Senhor, mas muitas vezes nós perdemos uns escudos de ouro e ficamos tentando substituir com escudos de cobre. E Deus está nos dizendo nessa noite: eu quero a tua verdadeira essência, eu quero a tua verdadeira adoração. Entrega a tua alma, entrega o teu coração, entregamos o nosso caminho verdadeiramente a Deus, e Ele vai cuidar de cada um de nós. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.